Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Canadá. Você também vai conhecer mais sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e algumas curiosidades sobre esse país. Aqui no estúdio, o Felipe, o Daniel e o Ryan, que viveram já no Canadá. Fique com a gente. Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Conheça agora algumas curiosidades sobre o Canadá. A palavra Canadá vem de Canada, que significa pequena povoação ou a vila no idioma indígena algonquino. O Canadá possui 35 milhões de habitantes. É a segunda maior nação do mundo em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia. A divisa entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais longa fronteira terrestre. O Canadá faz parte do G8, o grupo de países mais ricos do mundo. O país possui uma monarquia constitucional. Sua rainha é a mesma do Reino Unido, Elizabeth II, e o primeiro-ministro é Justin Trudeau. A nação possui 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Por isso, todos os produtos no supermercado têm rótulo bilíngue. A capital do Canadá é Ottawa. A cidade de Vancouver foi eleita a cidade mais habitável do planeta. 25% dos filmes de Hollywood são gravados em Toronto. O basquete foi inventado por canadenses, mas o esporte preferido deles é o hóquei de gelo. Entre as celebridades canadenses estão as cantoras Celine Dion, Alanis Morissette e Avril Lavigne, o cantor Justin Bieber e os atores Jim Carrey, Keanu Reeves e Michael J. Fox. O que vocês imaginavam sobre o Canadá antes de ir para lá, Felipe? Eu imaginava encontrar muito frio, né? E foi uma coisa que eu acabei não encontrando, porque na região que eu fiquei, próximo a Vancouver, tinha as estações bastante definidas, então no verão, inclusive, passei bastante calor. E no inverno também, pela proximidade do mar, da costa oeste, não fazia tanto frio quanto faz em outras regiões do Canadá. Em que local você ficou de lá? É Abbotsford. E fica mais pro centro? É o interior próximo a Vancouver. E vocês dois? O que vocês queriam muito ver lá? Eu acho que, como ele falou, concordo, né? É um país que tem as quatro estações muito bem definidas, né? E isso é interessante, tu tem lá as estações e tu consegue viver um inverno muito rigoroso, uma primavera, um outono, um verão também, que em boas partes do Canadá é rigoroso também. Eu peguei 35 graus lá e menos 30 também, para ver os extremos que dá para ver nesse país. E o povo também é um povo muito educado, muito receptivo, eles estão muito acostumados a receber estudantes, profissionais de diversas áreas, enfim. Daniel, tu ficou numa parte que tem muita gravação para cinema, não foi? Nos últimos meses que eu fiquei lá, eu morei em Toronto, numa parte da cidade que eles faziam gravação de séries e tal. Então, alguns dias eu ia sair do trabalho, tava a rua toda fechada, pessoas que queriam estacionar, não poderiam estacionar ali. E era bem bacana, eu não cheguei a ver nenhuma gravação, não tive oportunidade, não dei sorte de estar no momento ali. Mas era um movimento intenso nas redondezas. E vocês imaginavam que iam gostar muito desse país? Eu imaginava sim o Canadá te oferece uma cultura muito, muito grande, assim, sabe? De teatro, de esporte, de vida cultural, parques. E o transporte público é muito bom, funciona lá também. Então, tu não precisa de carro para se movimentar, tem ônibus, tem trem. É um país que te possibilita diversas atrações e possibilidades. No meu caso, eu não sabia o resultado do teste de proficiência em inglês. E o Canadá, a nota de corte era uma que eu era mais confortável em arriscar. Então eu me inscrevi, escolhi o país antes de saber a minha nota. Então. E no final acabou sendo, acho que, a melhor escolha possível. Eu consegui ficar mais tempo lá, porque eu fui com 4 meses adicionais de inglês. E nenhum dos outros países que eu estava cotando, tipo Holanda e Irlanda, no final acho que o Canadá foi a melhor escolha. E para ti, Felipe? Bom, no meu caso também teve uma parcela dos motivos foi a nota, né, que a minha nota não foi muito alta, foi o teste que eu fiz foi, enfim, me possibilitou me candidatar para o Canadá. E outro motivo também, eu já simpatizava bastante com o país, eu tinha vontade de conhecer algum dia,
não tinha nenhum motivo específico, mas só a ideia do Canadá ser o extremo da América do Norte, o frio é uma coisa que eu acho interessante, então sempre tive vontade de conhecer. Então foram duas coisas que me motivaram. E pra ti, tu tinha parentes lá, né? Não tinha parentes. Não tinha parentes. Eu fui com uma agência de intercâmbio e eu fui a princípio para ficar 1 ano, 6 meses estudando inglês, um inglês mais avançado e 6 meses trabalhando. Aí acabei trabalhando numa empresa de logística e eles acabaram renovando meu visto por mais algum tempo. Mas depois eu acabei voltando para voltar aos estudos, voltar à universidade, enfim. E quando vocês foram lá, tem a questão de que o país tem 2 idiomas oficiais. Isso influenciou alguma parte? Vocês tiveram contato com o francês? Eu tive contato com o francês só quando eu viajei para a província de Quebec, mas todo mundo fala inglês e nas outras partes do Canadá, basicamente o inglês é a única língua usada. E na faculdade que tu ficou? Também era só inglês, e porque é bem dividido mesmo. Tem alguns estados que falam francês e a maior parte do país fala inglês. E então não tem muito essa mistura no dia a dia, não tem esse conflito, né? Até porque ouvi muito falar que nos países de língua francesa, sim, existe esse incômodo, as pessoas não gostam que se fale inglês lá, ou que se aborde alguém já em inglês. E eles preferem que a pessoa se motive a estudar o idioma e lá dentro do país dê preferência para esse idioma francês, né? Mas no geral o inglês é o que domina nos outros estados. Mas vocês sabem se nas escolas, ou até mesmo nas universidades, ou como tu foi estudar lá também inglês, se tem alguma coisa de francês incluso? Por exemplo, os 2 idiomas? Assim, na realidade, eu acho que o francês ele fica mesmo pro estado de Quebec, da província de Quebec, na realidade. E aí, quando tu vai para a província de Quebec, as pessoas vão te abordar primeiramente em francês. Aí elas vão ver tua resposta, enfim, e aí vão ver se teu idioma for o inglês, elas vão falar inglês contigo. Eu fui para Quebec em algumas oportunidades e todas as pessoas faziam isso, abordavam em francês primeiro e viam que teu idioma, no caso, era o inglês. E aí elas falavam normalmente em inglês. Não existiu esse mito para mim, por exemplo, de ser tratado mal por minha língua ser inglesa, no caso, naquela localidade. Né? E o Canadá, nós estávamos comentando antes, não tem uma comida tradicional, mas vocês 3 conhecem um prato em comum canadense. Exatamente. Como é que é o nome? Poutine. Poutine? Poutine. E o que seria isso? É uma comida, eu acho que eu ouvi dizer algumas vezes que era inspirada na França, né? Tinha alguma coisa com a França envolvida, até por causa da cultura francesa. É de origem francesa e na província de Quebec é onde tu vai encontrar o melhor poutine do Canadá. Pelo menos a propaganda que eles fazem. Mas o que é isso? Na verdade, eu entendo como uma batata frita temperada, né? É uma mistura de batata frita, queijo e molho. Mas não é assim, nada muito uma elaborado. Caixa, batata frita, queijo e molho em cima. É isso. E o Canadá, não sei se vocês foram para os Estados Unidos, mas é muito parecido com a cultura americana em si? Tem bastante semelhanças, assim, o estilo de vida é bastante semelhante com o que a gente tem acesso à cultura através de filmes e séries que a gente acompanha. Mas, no geral, eles acreditam que não, né? Os próprios canadenses, eles acreditam que a cultura deles é bastante diferente, até por isso eles se incomodam que se compare as culturas, né? Mas, para quem é de fora, tem essa sensação de que são muito próximas. Mas é como o Daniel falou também, né? Diversos seriados e filmes são gravados em Toronto, por exemplo. Aqueles filmes de americanos que aparecem a bandeira dos Estados Unidos toda hora. E muitos deles são gravados em Toronto. Eu vi diversas gravações em Toronto, por exemplo. Então existe essa rixa, mas também existe muita parceria. Que tem diversos times no Canadá que jogam as ligas americanas, como hockey, basquete e beisebol, no caso. Então eles têm essa parceria. Tem um pouco de rixa, mas tem uma parceria muito forte também. Até porque a maior fronteira de países é a deles, né? A maior parte da população canadense mora perto da borda com os Estados Unidos, então eles estão sempre cruzando. Tem muita, toda a indústria, o comércio, expande os 2 países ao mesmo tempo. Sim. Gente, a gente vai para um intervalo bem rapidinho. E no próximo bloco nós vamos te mostrar alguns pontos turísticos do Canadá. Não saia daí!
Oi, nós estamos de volta com o Check-in. Agora você conhece a Fernanda, que ela é estudante de moda aqui da Fevale. Ela nos mandou alguns vídeos dos lugares que ela visitou enquanto estudava na Universidade de Concórdia. Dá uma olhada. Daniel, agora a gente vai mostrar os vídeos que tu fez lá no Canadá. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, a little hideaway from what in the world do we call this road anyway? If you could ever find one piece of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie. 'Cause you and I were building castles in the sky. In every waking moment, I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. One night I had to choose between you and misconstrued, but I couldn't see into the light. You said we'll have to see, but I didn't take it seriously. A losing cause, a losing fight. 'Cause you and I were building castles in the sky. In every waking moment, I would sit and wonder why. Quais lugares você foi, Daniel? Bom, no começo do vídeo teve era a cidade de Toronto, tava andando de bike por lá. E depois foi uma viagem que eu fiz para a costa leste do Canadá, na verdade nas províncias do Oceano Atlântico, New Brunswick e Nova Scotia. Aquela parte dirigindo e subindo as montanhas é na Cape Breton, é a famosa Cabo Trail. A gente dirigiu, fez toda ela durante 3, 4 dias no verão, foi incrível. Mas vocês reconheceram o esporte do primeiro vídeo da Fernanda? O que era aquilo? Acho que foi até tu que comentou, né? A gente estava comentando aqui que lá eles têm esses diversos... eles oferecem diversos esportes que a gente não está acostumado aqui. Tem como esse, tem laser tag também, que é um esporte que tem uma arena assim, todo mundo tem uma arma que é um laser. E a galera fica como se fosse um paintball, assim, parecia diversas coisas, né? No vídeo eles estavam jogando dodgeball ou queimada, que a gente fala aqui, só num trampolim, né? Que é, tipo, eleva o nível de dificuldade e de diversão. E quando tu foi, Felipe, chegou a visitar alguma daquelas montanhas também, dos vídeos? Eu não sei exatamente quais são aquelas do vídeo, mas eu visitei uma montanha de Banff,
que é um lugar lindo. Tem um lago que congela, que é o Lake Louise, que durante o inverno ele congela, então as pessoas podem patinar nele, muito divertido, muito bonito. E a gente viu também aquele labirinto de gelo. Algum de vocês chegou aí? Eu não fui naquele, eu fui num hotel de gelo bem famoso que tem lá, que quando chega o inverno, pra ti conseguir um quarto é muito difícil. E é tudo de gelo, a cama é de gelo, as paredes de gelo, é tudo de gelo. E assim, não tem, é difícil tu conseguir uma reserva naquele hotel. E você sempre, nesse tipo de hotel, eles oferecem um tipo de roupa mais resistente ao frio? Normalmente quem mora lá tá acostumado com esse tipo de roupa, né? Tem que usar casacão, tem que usar algo para tapar aqui o nariz, a boca, porque senão o vento gelado do inverno começa a cortar, começa a rachar tudo, né? Não sei se vocês passaram por inverno. E quais foram os lugares que vocês mais queriam ter visitado ou chegaram a visitar? Eu tinha muita vontade de conhecer as pontes suspensas que tem lá entre as árvores. Tem pontes que ligam as árvores uma a outra, e então se vê tudo de cima, se observa um grande parque florestal, mas eu infelizmente não consegui ter a oportunidade de ir lá. E como a gente comentou que é muito parecido com os Estados Unidos antes, mas isso também é na questão da moda, por exemplo, que é a tua graduação? Não, lá a moda é bastante similar aqui, né? Hoje em dia a gente tem as tendências bastante globalizadas, né? Então, inclusive se diz que é uma das capitais mais que as pessoas se vestem menos bem, né? Que as pessoas não têm uma noção então de moda tão desenvolvida quanto talvez outras capitais. Eu digo na região de Vancouver, né? Que é onde eu fiquei. Tu falou que tu trabalhou lá, mas e vocês dois? Sim. Trabalhou como? Pelo Ciência Sem Fronteiras tem um semestre que tu faz um estágio ou uma pesquisa. E foi onde eu mudei para Toronto e eu fiz o estágio numa empresa, numa startup. Com desenvolvimento de software, que é a minha graduação. Internet, né? Isso. E tu, Felipe? Eu estudei moda lá também e algumas disciplinas de inglês. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o Diego. Ele é que vive mais de 10 anos no Canadá. Não saia daí! Oi, nós estamos de volta com o Check-in. Agora você confere uma entrevista que a gente gravou durante a semana com o Diego. Ele vive no Canadá desde 2003. Diego, como estão as coisas aí no Canadá? Olha, tá tudo bem por aqui. Agora tá começando a primavera, né? Então a temperatura tá bem mais amena do que o inverno. Então agora as coisas estão ficando melhor. Tu consegue sair de manga curta e o clima não tá tão intenso no frio. Mas foi muito difícil pra ti se adaptar nesse primeiro momento, quando tu foi morar no Canadá? Fazem quantos anos já isso? Então, eu vim pro Canadá foi em 2003, né? E morei no Canadá de 2003 a 2013. Depois eu fui morar nos Estados Unidos por 1 ano e meio. E desde março deste ano, eu voltei pro Canadá, né? No início, a primeira vez que eu vim para o Canadá, em 2003, foi um pouco difícil, né? Porque é diferente o Brasil do Canadá, mas eu aproveitei as oportunidades que eu tive e gostei, não me arrependi do que eu fiz. Acho que foi o caminho certo que eu tomei. E você fez teu ensino depois da faculdade aí, o que tu estudou? Sim, eu me formei em odontologia, né, na Federal de Santa Maria. Eu me lembro, em 2001, acho que teve uma conferência em Porto Alegre, até perto da rodoviária, sobre intercâmbios no exterior. Eu fui nessa conferência, peguei o ônibus em Santa Maria de manhã, na noite já estava voltando, e aprendi mais como que podia ir, porque naquela época não existia tanta internet como é hoje em dia, né? E eu acabei fazendo meu mestrado com bolsa do governo canadense, né? Meu mestrado, daí eu fui fazer um doutorado, que eu ainda estou tentando acabar esse doutorado, e resolvi fazer outro mestrado em especialização clínica,
Depois disso eu me tornei especialista pelo Canadá, fui professor nos Estados Unidos por 1 ano e meio e resolvi voltar para o Canadá, onde eu tenho já a cidadania, né? Então a adaptação foi difícil, é claro, no início, mas foi bem gratificante o que eu aprendi aqui, a diferença na cultura, a diferença do jeito de trabalhar e do jeito que a gente aprende no Brasil, com o jeito que eles aprendem aqui. Mas tu casou com uma canadense? Com quem, assim? Não. Ou encontrou uma brasileira aí? Com brasileira. Quando tu vem pro Canadá, no início, eu vim, tipo, era estudante, né? Depois, tu trabalha tu pede a imigração por um tempo, e depois que tu se torna imigrante, tu pode pedir... A imigração é como se fosse o green card. E daí, depois que tu se torna imigrante, depois de um tempo, tu pode pedir a tua cidadania. Tu tem que fazer provas de cidadania, né? Para ver se tu tá adaptado à cultura. E se tu passar na prova, tu consegue a cidadania. É um tempo longo, demora bastante, mas é assim que é. Tu entra eu entrei como um visto normal, visto de estudante, né? E depois vai trocando de vistos ao passar do tempo. E quando tu foi pro Canadá, tu sabia que o Canadá também era a terra da rainha ou não? Na real, não. Na real, até eu já toquei a mão da rainha por tabela, como se dizem aqui. Nossa! Como assim? Porque a rainha é a rainha do Canadá, a rainha da Inglaterra é a rainha do Canadá quando ela pisa no Canadá. E dentro do Canadá, cada província tem a representante da rainha, que são pessoas que representam a rainha na província. E uma vez eu estava na comunidade portuguesa e a representante da rainha do Canadá foi lá e foi cumprimentar as pessoas que trabalhavam com a comunidade portuguesa, e eu era uma delas. Então que a gente até faz brincadeira assim, que eu toquei por tabela, porque essa pessoa já tocou na mão da rainha. Uma besteira, mas assim, eu não sabia da história da rainha, mas é assim que é aqui. Mas me diz uma coisa, em qual localidade do Canadá tu tá morando? Agora eu tô nas pradarias. Saskatoon é uma cidade que tem por volta de 250 mil habitantes. É uma cidade onde tem a faculdade de odontologia e medicina, né? Não é a capital da província, é bem no meio do Canadá. É uma região fria no inverno, vai a menos 30, menos 40 Celsius. Mas no verão é quente, vai a 30 positivo. E antigamente eu morei em Vitória, morei em Vancouver e morei em Montreal. E depois fui morar em São Francisco. E agora vim para Saskatoon, tudo em relação aos meus estudos e trabalho. E qual é a coisa que tu mais gosta no Canadá? Eu gosto do respeito que as pessoas têm por ti. As pessoas, elas mantêm uma certa distância e elas sabem que para elas se aproximar de ti, tu tem que ganhar confiança, entendeu? E isso muitas pessoas dizem que daí tu acha que eles são frios. Eles não são frios. Eles são pessoas muito respeituosas. Eles não vão tentar fazer brincadeirinha contigo, eles respeitam o teu espaço e respeitam que tu é um profissional e tu tem tua opinião. Eles não tentam furar a fila, eles fazem as coisas certas. É isso que tem que ser feito, então vamos fazer. Então isso faz com que tudo ande rápido e fácil, entende? A burocracia diminui um monte. Então isso é uma coisa que eu gostei bastante daqui. Se tu sabe trabalhar, tu se dá bem. E uma coisa que eu aprendi muito aqui é que eles não estão interessados no que tu pode fazer. Eles estão interessados nos teus resultados, entendeu? Tu fala, eu sei fazer isso, fazer aquilo. Não, me mostra como que tu sabe fazer. Eu quero ver os teus resultados. Então, eu achei que eu me tornei mais eficiente aqui. Não estou falando que no Brasil a gente não é eficiente, a gente é super eficiente aí. Mas é que eu mudei muito vindo para cá. Eu achei que a eficiência é uma coisa que eles querem ver o teu resultado ali, entendeu? Então, uma coisa, eu gostei porque as coisas andam mais fácil para mim, no meu sentido. Certo, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. E eu espero que esteja aproveitando bastante, venha nos visitar uma hora dessas. Sim,
são bem-vindos aqui. E uma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal aí que tem interesse em sair é que se vocês têm um objetivo, bote esse objetivo em mente, assim, botei num papel, eu quero ser isso. E daí eu comecei a ver mais ou menos o que eu deveria fazer para atingir esse objetivo. Eu não precisaria saber tudo até o final, como que eu ia chegar lá, mas de pouco em pouco eu ia atingindo o que era um passo a menos para eu chegar na minha meta, que era chegar aqui, que era ser professor, poder trabalhar como dentista aqui. Que nem falo, né? Dirigindo de noite, o carro, a luz do carro te mostra só um pouco que está na tua frente. Tu não sabe o que está no final da estrada, mas de pouco em pouco tu vai chegar ao final. Então, se vocês têm interesse, tem que fazer as coisas assim, vai de pouco em pouco, pensando no teu objetivo final, que é ir para o exterior, que é ser profissional no exterior, que as coisas vão se ajeitando. Tudo é uma questão de foco, né? Obrigado mesmo. E até Nada. a próxima. Tchau. Um abraço para vocês. Quando vocês estiveram no Canadá, vocês conheceram muitos brasileiros ou estrangeiros lá? Eu encontrei bastante. Na universidade que eu estava, em um momento, chegou a ter 31 brasileiros. Nossa, é bastante. No semestre. Claro que depois, no semestre seguinte, já muitos já estavam saindo, estavam terminando, né, o período. E dizem que o Canadá é um país que tem muito idosos. Vocês tiveram a oportunidade, alguém comentou isso com vocês, e vocês pensaram em ficar lá, quem sabe, por mais tempo? Bom, com o visto que a gente tinha, não tinha essa possibilidade, né, através do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, teria que ser em algum período depois, né, porque a gente tem um período que a gente tem que ficar no Brasil depois de ter concluído, né, uma exigência do programa. Né. Mas agora, como nós todos fomos para lá, a oportunidade de voltar, as portas estão abertas, eu acho, né? Então, pelo menos eu penso em voltar no futuro. E vocês mantêm contatos com as pessoas que vocês conheceram lá até hoje? Grande parte, não. Muito contato, né? Isso que é bom dessas redes sociais de hoje em dia, né? Que facilita, a distância é enorme, mas a rede social tá aí para isso, eu acho, né? Para deixar mais perto as pessoas que a gente conhece tão longe, né? Tem diversos amigos, tanto canadenses quanto de outras culturas, que o Canadá é um país que recebe diversos imigrantes de diversos lugares, né? E eles, inclusive, abraçam essa causa de um país que tem a porta aberta, no caso, né? Então isso, eu tenho diversas amizades com diversas pessoas até hoje. E vocês recomendariam o Canadá para quem quisesse visitar lá? Sim. Com certeza. Com certeza. E se vocês pudessem indicar um ponto, qual seria? Assim, você tem que fazer isso. Tem algo em mente, assim? Tem diversos lugares, tem diversas montanhas que são muito bonitas e tem as Cataratas do Niágara, né? Que são muito famosas e que é na fronteira com os Estados Unidos também. Mas a parte canadense é mais bonita. Isso tem uma rixa também disso aí, que a parte canadense é mais bonita, mas é mesmo. Tem cassinos, tem teatros, tem tudo na parte canadense, é bem bonito, vale muito a pena conhecer. Queria agradecer muito a presença de vocês no check-in hoje. Infelizmente o programa acabou, mas você pode conferir esses e outros programas no nosso canal no YouTube e curtir nossa página do Facebook. A gente fica por aqui, até uma próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.